No dia 21 de dezembro de 2020, a família Baquerizo recebeu uma ligação dizendo que sua filha havia perdido a vida após cair da escada da casa onde ela morava com o marido. Nesse exato momento, eles entraram em pânico e foram correndo até o local, e ao chegarem lá, começaram a notar algumas coisas muito estranhas. Porém, foi somente em seu velório que eles conseguiram perceber que o que aconteceu com sua filha não foi um acidente. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que tem abaixo escrito inscreva-se. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga lá no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. Lisbeth Baquerizo nasceu em 1990 na cidade de Guayaquil, no Equador. Ela era filha de Cátia Munhoz e Mário Baquerizo e tinha uma irmã mais nova chamada Kátia. Aos 16 anos, Lisbeth conheceu um jovem chamado Luiz Hermida. Eles tinham a mesma idade e naquela época ela estudava em uma escola só para meninas e Luiz em uma escola só para rapazes. Porém, ambas as instituições de ensino realizavam diversos eventos sociais e foi em um desses eventos que eles se conheceram, se apaixonaram e começaram a namorar. Quando Lisbeth completou 18 anos, ela apresentou Luiz à sua família. Segundo Kate, a mãe dela, Luiz era um rapaz muito educado, simpático e com boas intenções com relação à sua filha. Os dois se tornaram cada vez mais próximos e faziam muitas coisas juntos, inclusive começaram a estudar na universidade no curso de engenharia comercial, que obviamente permitiu que eles passassem ainda mais tempo juntos. Todos conseguiam ver que eles eram um casal que se amava muito, tanto que o Luiz, enquanto ainda estava na faculdade, resolveu pedir a Lisbeth em casamento. No entanto, ela não aceitou porque naquela época sua irmã havia sido recém-diagnosticada com leucemia. E ela disse que toda a sua energia e atenção seria voltada para a irmã, até que ela se recuperasse. O Luiz ele compreendeu completamente a situação e os dois continuaram o namoro. E quando a Kátia se recuperou da leucemia, ele pediu a Lisbeth novamente em casamento. Mas dessa vez ela negou seu pedido, pois a formatura estava muito próxima e ela queria dedicar toda a sua atenção aos seus estudos. Além disso, antes de ingressar na universidade, a Lisbeth havia feito várias coisas, como cursos de maquiagem e trabalhos como modelo. Então ela tinha muita carga horária dos estudos e também do seu trabalho. E por isso ela decidiu que aquele não era o momento para focar em seu casamento. Eles continuaram juntos, mas o Luiz começou a se distanciar pouco a pouco dela. Ele estava visivelmente chateado, mas em algumas semanas tudo voltou ao normal e até escreveram seu trabalho de formatura juntos. Na formatura da faculdade, o discurso de Luiz era totalmente voltado em homenagem a Lisbeth, e ela dedicou seu discurso à sua irmã. Depois da faculdade, ele voltou a pedi-la em casamento e dessa vez Lisbeth finalmente aceitou. E em poucos meses estavam começando os preparativos para sua cerimônia e em novembro de 2019 os dois finalmente se casaram. Foi uma festa magnífica com todos os seus amigos e familiares presentes. A cerimônia foi realizada na igreja La Merced, que fica em Guayaquil. Todos que viram o casal naquele momento disseram que eles estavam radiantes e pareciam muito felizes e que certamente teriam um futuro brilhante juntos. Eles passaram a lua de mel no México e no Peru. Passaram uma semana inteira viajando e postaram várias fotos. Porém, quando retornaram ao Equador, a vida deles mudou de uma maneira muito trágica. No dia 21 de dezembro de 2020, a família Baquerizo recebeu uma ligação dos pais de Luiz. Eles contataram os pais de Lisbeth para falar sobre a tragédia. Supostamente naquele dia, sua filha sofreu um acidente em casa e faleceu. A ligação foi feita quase à meia-noite e os pais da garota não acreditaram no que havia acontecido. Eles pediram aos pais de Luiz que ligassem para o serviço de emergência, mas eles foram muito inflexíveis em sua resposta. As autoridades já tinham sido chamadas, porém não havia mais nada o que fazer, pois Lisbeth já estava sem vida. Kate e Mário correram para a casa da filha imediatamente e, chegando lá, eles a encontraram deitada ao pé da escada, com o cabelo molhado e chinelos.
Então presumiu-se que ela tinha acabado de sair do banho e escorregou, caindo da escada, o que causou a sua morte. No entanto, eles notaram que havia uma coisa muito estranha na casa, pois uma equipe funerária já estava no local. A Kate e o Mario acharam aquilo muito inconveniente, mas ali durante o choque eles não deram muita atenção, e os pais do Luiz disseram que iriam pagar todos os trâmites para o funeral da jovem para que assim ela pudesse descansar em paz. Aliás, essa funerária que iria tratar do enterro da Lisbeth emitiu um atestado de óbito dizendo que a causa da morte dela foi uma doença renal e um ataque cardíaco. Como estavam extremamente atordoados com o que havia acabado de acontecer, nem a Kate nem o Mario notaram que isso não era papel da funerária. E assim que o atestado de óbito foi apresentado a eles, o corpo foi preparado para o velório. E aí, os dois começaram a notar um comportamento muito estranho no Luiz. Ele não parecia nem triste e nem se aproximou do caixão da esposa para vê-la por um momento ou para se despedir. Luiz não chorou e não parecia chateado com o que aconteceu. Foram 11 anos de namoro e 1 ano de casados. Eles compartilharam várias coisas e, de fato, ele deveria no mínimo estar triste, mas não era o caso. Então, Kate notou que Luiz tinha um ferimento na sobrancelha em forma de arranhão. Ela se aproximou para perguntar o que havia acontecido e Luiz disse que havia sido assaltado no mesmo dia em que Lisbeth morreu, mas ele já tinha ido à delegacia com o pai e prestado depoimento, e aquilo deixou a Kate um pouco surpresa. Na manhã seguinte, durante o velório, uma amiga da Lisbeth se aproximou de Kate e disse que precisava conversar com ela. A jovem disse que sua amiga guardava um segredo, porém aquele não era o momento certo para ela revelar qual, dizendo que voltaria no dia seguinte. No entanto, a mulher insistiu e ela revelou toda a verdade. A amiga da Lisbeth contou para Kate que o Luiz não era esse bom moço que todos pensavam. Na verdade, ele vinha maltratando a Lisbeth durante vários meses. E a garota não contou nada disso para seus pais para não deixá-los preocupados. Inclusive, ela exigiu que seus amigos não falassem nada sobre aquilo, pois ela acreditava que o Luiz poderia mudar. E como vimos, não foi o que aconteceu. Nesse relato, a amiga falou que o Luiz agredia a Lisbeth constantemente e abusava dela verbalmente. Ele também checava o seu celular a toda hora para saber com quem que ela estava falando. Após receber as informações da amiga da filha, a Kate entrou em contato com a polícia ainda durante o velório. Ela apresentou queixa e contou toda a história, inclusive as coisas estranhas que presenciou durante o funeral da filha, acreditando que a morte dela estava muito longe de ser acidental. Depois da denúncia da Kate, os policiais foram até a residência da Lisbeth e perceberam que algo muito estranho estava acontecendo, especialmente considerando o fato de que os parentes de Luiz pretendiam enterrar a garota em menos de 24 horas, apenas com a certidão de óbito de uma agência funerária e sem emitir nenhum laudo ou exame forense para determinar a causa exata de sua morte. Então, os pais da vítima correram para o Ministério Público exigindo a prisão de Luiz, pois no Equador a polícia tem um prazo de 24 horas para prender preventivamente alguém acusado de um crime em flagrante, mesmo sem provas. Isso ajuda muito a investigação porque eles podem prender uma pessoa, obter uma confissão e impedir que o criminoso fuja. O Ministério Público então mandou imediatamente o médico legista fazer o exame na Lisbeth para saber o que havia acontecido com ela. O medo deles é que as 24 horas acabassem se passando, mas eles tinham que ter um resultado de uma autópsia para assim fazer a prisão. E infelizmente, como todos temiam, enquanto a autópsia era realizada, os parentes do Luiz ajudaram ele a fugir. E quando a autópsia foi concluída, as 24 horas já haviam se passado, então a polícia não tinha mais como prendê-lo em flagrante. E enquanto Luiz estava foragido, o médico legista emitiu o resultado do seu exame. Com o resultado do exame em mãos, os policiais descobriram que tudo que foi dito por Luiz e seus pais era mentira. Lisbeth não sofria de insuficiência renal e não houve ataque cardíaco. A causa de sua morte, na verdade, foi traumatismo crânioencefálico. Ela tinha feridas na cabeça, mostrando que foi atingida pelo menos 2 vezes com um objeto muito pesado e com uma ponta afiada.
mas não dava para determinar que tipo de objeto era esse. Também foi verificado que ela tinha vários hematomas por todo o corpo e que essas feridas claramente não eram resultado de uma queda de escada. Àquela altura, Luiz já era considerado o principal suspeito da morte de sua esposa. Outra coisa que a perícia verificou foi a manipulação corporal. Os cortes na cabeça da Lisbeth foram colados na tentativa de encobrir o ferimento. E mais, não foi usada o tipo de cola específica para a pele humana, mas sim um tipo geralmente utilizado em livrarias. Além disso, quando a mulher foi encontrada, seu cabelo estava molhado e acreditava-se que não só o marido, mas também a família dele o ajudaram a realizar várias manipulações na cena do crime. Outro ponto muito importante é que os pais da Lisbeth disseram que quando chegaram na casa da filha, o corpo dela já estava emaciado, ou seja, já faziam várias horas que ela havia perdido a vida. E isso explica o fato da funerária já estar no local com um atestado de óbito em mãos. E vale lembrar que o atestado de óbito só pode ser feito com um laudo médico, então o Luiz provavelmente deu um jeito de conseguir aquilo. Uma câmera de segurança que ficava fora da residência do casal mostrou que por volta das 5 horas da tarde, um carro saiu da garagem. Então, às 11 horas da noite, o carro da funerária chegou e a campainha tocou. Os pais de Lisbeth só foram comunicados de sua morte perto da meia-noite. Essa cronologia era muito estranha. Obviamente, quando acontece um acidente com alguém, a primeira pessoa a ser informada é a família. E isso não aconteceu. Luiz primeiro foi até a funerária e só depois ligou para seus pais, que em seguida avisaram a Kate e Mário. A polícia voltou à residência para fazer uma vistoria e examinou alguns cômodos com luminol. Manchas de sangue foram encontradas no banheiro, na sala e em outros cômodos da casa, mas não tinham vestígios na escada que havia sido lavada, justamente o lugar onde Luiz alegava que sua esposa havia perdido a vida. Com isso, a promotoria concluiu que toda a cena do crime havia sido manipulada. O Luiz ceifou a vida de sua esposa e depois pediu ajuda a seus pais para encobrir o crime. Tendo todas essas evidências em mãos, foi expedido um mandado de prisão contra o homem. Seus pais e familiares também foram convocados. No entanto, um de seus irmãos havia sumido e todos acreditavam que ele estava ajudando o Luiz a fugir do Equador. Como era de se esperar, alguns dias depois foi descoberto que o Luiz estava na Colômbia e o advogado dele disse que seu cliente fez aquilo porque sua família foi exposta à condenação pública e se ele tivesse ficado, provavelmente seria linchado pela população. O advogado falou também que quem colou os ferimentos da Lisbeth foi o agente da funerária e ele mesmo que pediu para que o enterro dela fosse feito o mais rápido possível, mesmo sem um atestado de óbito. Então, segundo ele, tanto Luiz quanto a sua família eram inocentes, pois apenas acreditaram em um agente funerário que era um médico e amigo da família. E para concluir, o advogado falou que o Luiz iria permanecer em Bogotá, na Colômbia, até tudo ser esclarecido, para que ele não sofresse as represárias. O mais interessante é que a pessoa que trabalhava na funerária e emitiu a certidão de óbito não era médico. Na verdade, ele trabalhava com tanatopraxia, ou seja, preparava os corpos para o sepultamento. Se ele decidiu que Lisbeth já estava morta, embora não tivesse conhecimento ou licença para determinar a causa, deveria ser preso. E foi exatamente isso que aconteceu. O homem foi localizado e levado sob custódia pela polícia. Em seu interrogatório, ele disse que nunca falou que era médico e que Luiz insistiu que ele emitisse o atestado de óbito, prometendo-lhe dar uma boa quantia em dinheiro. Nesse meio tempo, a família de Luiz foi chamada para depor, mas quando chegaram à delegacia e se preparavam para prestar depoimento, a polícia recebeu uma ligação. E do outro lado da linha, um homem disse que tinha uma bomba no prédio e que estava prestes a explodi-la. Como resultado, a delegacia de polícia teve que ser completamente evacuada. Enquanto isso, muitas manifestações e protestos ocorreram no Equador. Todos pedem justiça para Lisbeth. A família da mulher fez muitas aparições nas redes sociais e na mídia, pedindo para que o caso de sua filha chegasse a mais pessoas. Katia e Mário continuam lutando para que o assassino de sua filha seja preso e querem uma explicação sobre tudo o que aconteceu naquela noite.
Em 2022, apenas a mãe de Luiz foi convocada para prestar esclarecimentos à justiça. Em seu depoimento, a mulher disse que a autópsia não foi feita em Lisbeth a pedido de seus pais. Segundo ela, Kate disse que sua filha era muito bonita e que não suportaria saber que o corpo dela seria aberto. O restante do depoimento não foi tornado público, pois muitos detalhes do caso seguem em segredo de justiça. Após a repercussão desse depoimento, Kate foi a público e afirmou que tudo não passava de uma manobra desesperada dos advogados para tentar inocentar seus clientes, afirmando que a justiça de Deus pode demorar, mas nunca falha. E em 2023, tanto a sogra de Lisbeth quanto o responsável por emitir o atestado de óbito receberam pena de apenas 3 anos de prisão. Infelizmente, pelo que eu pesquisei, o Luiz ainda segue solto. No entanto, caso ele seja preso e considerado o culpado pelo crime, ele pode receber de 23 a 26 anos de prisão por feminicídio. Assim, baseado em tudo que eu vi desse caso, o Luiz certamente ceifou a vida da esposa e os pais dele ajudaram a encobrir o crime. E é muito triste que a mãe dele tenha pego apenas 3 anos de prisão. E só a mãe dele, porque o pai também provavelmente deve ter ajudado e não pegou pena nenhuma. No entanto, mesmo sendo só 3 anos de prisão, pelo menos ela foi presa. E o Luiz não foi preso, tá solto até hoje. Então, assim, é decepcionante demais ver esses casos onde você sabe quem foi o culpado, você tem tudo pra condenar, mas a pessoa segue solta. Dá muito desengano, dá um desgosto profundo. Vamos esperar que a justiça ocorra da forma que tem que ocorrer e o Luiz seja preso e pague pelo crime, porque até o momento a justiça tá passando a mão na cabeça dele e isso tá muito feio. Então eu espero que ele seja preso o mais rápido possível. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e jamais do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções como Pix, seja membro, valor demais e apoia-se. Vai você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só. Até a próxima e tchau!